Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos embora então, alô Sérgio Sanita, bem-vindo meu amigo. Uma segunda-feira de feriado nos Estados Unidos de liquidez mais baixa. E você atento aos papéis que podem se destacar na abertura do pregão. Faltam 17 minutos para isso. O espaço é seu, Sanita, bem-vindo. Bom dia a todos. É realmente uma semana mais chatinha aí, né? 2 feriados, liquidez reduzida. E na sexta-feira, né, esperávamos que o nosso mercado reagisse de maneira um pouco mais forte, mas acabou sendo afetado um pouco aí por conta do rebalanceamento. A gente viu, por exemplo, setor de consumo, né, as varejistas abrindo muito bem e terminando em terreno negativo, com destaque aí para a semana como um todo no setor imobiliário, que foi muito bem. É um setor que ainda está muito amassado e tem espaço, né, para continuar essas altas. Inclusive, eu trouxe 2 papéis aí desse setor. O primeiro aqui é a Tenda, que subiu 16,42% na sexta-feira. O papel é muito volátil realmente, mas está aí mostrando uma figura para a gente de reversão de tendência muito bonita, né? Um fundo duplo. O papel tem espaço aí para buscar a região dos R$8, fundo ali de março, e depois uma região de topo aqui no mesmo mês de março, ali nos 9,80. A média de 50 períodos está passando ali na faixa do 9,50. Vamos ver se o setor imobiliário continua sendo a estrela da semana e tem espaço para buscar uma recuperação mais ampla, e Tenda, né, foi o grande destaque da sexta-feira. Outro papel que se destacou não é do setor imobiliário, mas um papel também que vinha sofrendo muito, recuperou muito bem as suas quedas, especialmente do topo ali de abril. É Desk3, setor aí de telefonia, né, infra, da parte telecom, apresentou uma alta de 8,98%. Quinta subiu bem, sexta subiu bem e vem na sua tendência bonita e tranquila aí, no seu zigue-zague ascendente. Vai ter a barreira logo acima ali nos 13,20, como barreira imediata a ser vencida, e se vencer, a gente começa a visualizar aí o papel buscando uma região intermediária ali dos 15 a 15,5, e depois o topinho ali de final de março, início de abril, na faixa dos 18, 18,20. Bela recuperação do papel, volume muito bom aí na sexta-feira, e papel tem tudo para continuar sua tendência bonita de alta. Outro do setor imobiliário, mas não só imobiliário, uma empresa aí que tem vários negócios diferentes, tem shopping, tem restaurante, tem hotel, tem aeroporto, que é a JHSF. Trouxe uma belíssima alta nos últimos 2 pregões. Sexta-feira, belíssimo volume, candle amplo, fechou na máxima aí, fechando com 8,28% de alta, está muito próximo já da máxima do ano, tá? O papel fez topo ali no ano, na faixa do 7,25 lá em maio, e vencendo essa região do 7,25 fica livre para buscar o topo mais relevante de dezembro, não do ano passado, de 2020, na faixa ali do 7,80. O papel está muito forte, muito bonito e tem tudo aí para continuar na sua tendência altista. Destaques negativos, o maior aí foi IRB, né, que caiu muito forte na sexta-feira, abriu com um gap ali de 20% de queda, acabou recuperando parte dessa queda, mas mesmo assim fechou com uma queda de 12,86%, no R$1,22. A gente viu aí saindo notícia, né, da quinta para sexta sobre o aumento de capital com valor lá estabelecido de R$1, então o papel tende a ficar pressionado no curto prazo, mas obviamente que está extremamente esticado aí. O IFR, que é o índice de força relativa, né? A gente está com o IFR lá nos 20, a gente só chegou nesses patamares aí no papel, ó, lá no crash do coronavírus, tá? Então realmente está muito esticado. Sim, há espaço para recuperação, repique no curtíssimo, mas é muito perigoso. Um papel aí que tem a memória de preço agora lá no R$1 desse aumento de capital, eu ficaria de fora, mas eu sei que muita gente fica de olho porque já caiu demais e quer tentar uma recuperação, ou mesmo porque tem posição, acabou não estopando. Então as pessoas perguntam, e agora, né? O que será que vai acontecer? No curto prazo deve continuar pressionada, mesmo que o espaço técnico vai para um respiro. Então se eu tivesse de fora, continuaria de fora. Obviamente que não dá para fazer short nesses níveis, o papel esticou muito forte. Outro setor aí imobiliário, HBRE3. Papel aí com pouca liquidez, então muita atenção, acabou trazendo um fechamento muito feio aí na sexta-feira, 10,27% de queda, leitura de um topo duplo, tem um suporte imediato ali nos 4,70, 4,80, se perder
pode voltar a buscar as mínimas do ano ali na faixa dos, vamos pegar o valor certinho aqui, dos 3,85. Então muito cuidado, o sinal aí dado na sexta-feira desse topo duplo pode pressionar bastante o papel e muito cuidado para operar esse papel que ele tem uma liquidez reduzida, tá? E Paranapanema, PEMAN 3 também, forte queda aí na sexta-feira, o papel caiu 7,71 e o detalhe é que não foi só na sexta, né? Caiu na quinta, caiu na quarta, na terça, na segunda e na sexta passada. Então o papel vem numa paulada aí para baixo, a gente pega aqui e mede, né? Olha só quanto o papel caiu já desse último candle que fechou positivo, uma queda de mais de 21%. O papel deu uma bela leitura aqui, né? Muito fácil de visualizar, ó, um ombro, cabeça a ombro, ficou bem feio, obviamente que deu uma esticada, mas repiques fracos podem inclusive trazer nova pressão vendedora, uma nova pernada. Tanto é que o alvo, né, desse padrão de reversão aí fica só lá nos R$6, 6,10. Então o papel ainda pode continuar caindo, muito cuidado aí com Paranapanema no curto prazo. Beleza, Sanita, vamos então com os pedidos dos nossos ouvintes, começando aqui com o pedido do nosso WhatsApp, o Roger. Ele tá te perguntando sobre Cyrela e Gol, ô Sanita. Então vamos começar com Cyrela, depois vamos para Gol. Ela muito forte, né, na semana passada, especialmente a quinta, subiu quase 7, sexta quase 8. Tava montando aqui um padrão, né, de ombro, cabeça, ombro, se ativado poderia trazer uma pressão vendedora para o papel no curtíssimo prazo, acabou frustrando esse padrão e aí subiu muito forte, né? Setor imobiliário como um todo foi a grande estrela da semana passada. Tá muito próximo dessa região de resistência, né? 17, 17,10 ali, tocando aqui, corrigindo, depois conseguindo o pivô, ficar livre para buscar a região dos 18,5, que seria a próxima região de resistência relevante. O momento está muito legal aí para empresas do setor imobiliário, mas, né, deve fazer um stock picking mais criterioso, especialmente se você gosta de carrego, porque tem empresas que são muito boas no setor e outras nem tanto. Então vale fazer esse stock picking, talvez olhando um pouco de fundamento, especialmente se você vai carregar o papel. E Gol, vamos ver aqui como o papel se comportou. Na sexta-feira aí uma queda de 2,63. Por enquanto não mudou a tendência, mas sim, tem uma pressão aqui de um padrão de reversão que a gente conhece como topo duplo. Se perder ali a faixa, né, dos 9,70, começa a ficar um pouco pesado. No caso de Gol, a gente sempre tem que olhar dólar, petróleo, né? E a gente tem um viés baixista para o petróleo e para o dólar, ajuda bastante a empresa, que tem bastante espaço para recuperação. Veja que ela veio buscar, né, nessa alta que ela apresentou de julho para agosto, a primeira retração apenas do seu topo, onde chegou a bater 18,50 ali no topo de abril, caiu para 7,40 e agora segue em recuperação. No curtíssimo, ficaria atento a 9,70. Se perder aqui, pode sim trazer uma pressão um pouquinho mais baixista no curtíssimo prazo, e se vier a vencer a região dos R$12, aí tem espaço para buscar ali os 13, depois 14,30. Fechado. Sanita, o horário nos manda dizer... Eu vou fazer um leilão. Então começou o leilão aí pro Mercado à Vista, daqui a pouco a gente traz aí os destaques do Mercado à Vista aqui no Brasil. Vamos continuar com os pedidos dos nossos ouvintes, ô Sanita. A Kathleen tá te perguntando aqui sobre Magalu, mandando, sou sua fã, Sanita. Obrigado, vamos lá. Magalu tá muito bonita, né? Apesar de ter corrigido aí nos últimos pregões, das grandes varejistas, né? Magalu, Via e Americanas, a Magalu é que tá com tendência mais bonita, né? Muito tranquilo aí, topos e fundos ascendentes. Tá estressando aí a média de 9, a média de 21 tá subindo ali, nem chegou a romper ainda a retração de 50, então tem bastante espaço para desenvolver seu movimento. Precisa romper os 4,70 aqui no curtíssimo prazo, vai ter a média de 200 que hoje está no 5,10 e depois a região dos 5,30, 5,40 com barreiras, tá? Essa é uma região importante para o papel. Se a gente conseguir vencer aqui, Magalu vencer essa região, aí fica livre para buscar o topo de abril lá na faixa dos 7,40. Só volta a ficar pesada se virar médias para baixo e começar um zigue-zague descendente. As varejistas aí tiveram uma pressão forte no final da semana passada, justamente por conta do rebalanceamento aí no índice. Vamos dizer, essa semana elas começam aí mostrar um pouco mais de força, espaço gráfico tem, e de fundamento também, apesar de os fundamentos não serem os mais maravilhosos, a gente viu elas caindo 95% das máximas. Então sim, especialmente com uma visualização do mercado aí do fim do ciclo da alta de juros, essas empresas têm bastante espaço para recuperação. A Magalu é uma delas. Beleza, Sanita. Seguindo ainda na via do varejo, a Fernanda tá te perguntando justamente de VI e A3.
A via ela foi antes, né? Ela trouxe um movimento muito forte de recuperação até a metade de agosto. Agora ela está num momento um pouco mais de indefinição, né? Topos mais baixos, fundos mais altos. Temos que esperar romper essa estrutura, rompendo ali a média de 200, que hoje se encontra na faixa dos 3,50, 3,60. O papel vai ter espaço aí para buscar, né, o topo de abril lá na faixa dos 4,40 e vai ter essa barreira, né? O topinho de agosto foi 3,74, o papel precisa mostrar força aí nos próximos pregões e romper essa região, aí fica livre para buscar os 4,40. Só volta a ficar um pouco mais pesada se perder aí a faixa dos R$3, né? Pode ter uma pressão um pouquinho mais forte de queda rumo à média de 50 ali nos 2,70. Bora que bora, meu caro Sérgio Sanita, às 9h53, também de olho no chat do YouTube. Vamos lá, ó, porque temos alguns palpites aqui. O Nelson Andrijic tá falando muito de Tend 3, foi um dos seus destaques, o destaque de alta. Ele vai lá e escreve: voa Tend 3. O Rodrigo Milan também conversa sobre. Aí nós temos o Triulce Jogador. Irbi pra galera. Nesse caso pegou carona no seu destaque de baixa. Foi um deles, o nosso Sérgio Sanita. Vamos para os novos pedidos. O Dan também queria via, já foi contemplado. O Júlio do Ram pediu, Magalu também foi. O Nelson Andrijic fala em 3R Petroleum, RRRP3. É que você pode nos dizer, Sanita? Tem uma recuperação, né? Depois tem uma queda muito forte ali do início de junho para a metade de julho, né, na esteira da queda da bolsa em si, da queda do petróleo, vem numa recuperação agora, segue num zigue-zague ascendente, inclusive é possível ter uma leitura aqui de um canal de alta para o papel. Ela tem essa região aí da média de 200 na média de 100 como uma barreira imediata, inclusive esse fundo que foi perdido ali na faixa dos 39,70. À medida que consiga romper essa região, aí fica livre para voltar a buscar ali a faixa dos 48 a 51 reais, que foi a sua máxima histórica, inclusive 51,23. Tá? O papel tem espaço sim para recuperação, tem fundamento, é uma boa empresa, e se a gente continuar vendo o petróleo se recuperando, a gente deve conseguir aí se manter dentro desse canal de alta no papel. Contudo, não vejo, né, nesse momento aí de commodities um pouco mais baixistas, de um upside tão grande até que efetivamente consiga romper ali os 39,70. Esse trigger gráfico aqui pode ser interessante para o papel. Contudo, se vier a perder esse canal de baixa aqui, pode trazer uma correção um pouquinho mais ampla, inicialmente até os 33,5 ali na média de 50 e depois ali na faixa dos R$32. Sanita, a Sandra Regina, beijo pra ela, uma das ouvintes mais carinhosas que a gente tem aqui. Ela fala do Guarujá, pergunta se o Bitcoin pode cair mais. Bitcoin é muito volátil, né? Pegando aqui o Bitcoin cotado em dólar, hoje vai caindo em 39, tá? A gente segue numa tendência aí de baixa, depois de quebrar essa linha de tendência de alta que o papel vem apresentando. Ele caiu muito forte em junho, veio numa recuperação um pouco amarrada ali, bateu na média de 100, não conseguiu vencer e, consequentemente, mostrou muita força no rompimento dessa LTA. Então a tendência agora é muito clara de baixa, tá com toda a cara aí que tá distribuindo aqui para trazer uma nova pernada, né? E a gente tem um suporte ali na faixa dos 18.800 e depois na mínima do ano, onde chegou a bater a faixa ali dos 17.592 dólares. Então a situação tá pesada aí para o Bitcoin. Eu só entraria à medida que rompesse então essa linha de tendência de baixa e começasse novamente um zigue-zague, mas não tá com cara de que vai reagir no curtíssimo prazo, não. Você tá olhando aí para carrego, acho que faz sentido pequenos aportes no decorrer dessas quedas para tentar, à medida que a gente volte novamente no mercado aí altista, né, num mercado animado aí nas criptos, que a gente comece a surfar uma alta e aí você vai ter um possível preço médio bem legal, mas pequenos aportes ao decorrer aí dessas quedas pode ser interessante. Curto prazo, tendência de baixa segue. Elcio Santos do Prado, bom dia galera. Cash 3, o que o Sanita pode dizer pra gente? Você, Sanita? Cash 3 ainda não conseguiu desenvolver seu movimento, né? Parecia que, assim, junto com as techs, com o setor de consumo, ia começar um movimento muito forte a partir desse pivô, mas nesse candle aqui já frustrou, né? Abriu com um forte gap de baixa e tá travadinho aqui nesse curto prazo. Precisa voltar para cima do 1,5. Enquanto não romper 1,50 ali, vai ficar possivelmente travado, tá? Eu acho que é um papel que tem belíssimo upside. Mal chegou próximo à retração de 3,82 de toda a pernada de queda. Então, à medida que consiga romper esse 1,5, o papel vai ter espaço para buscar
buscar 1,70, 1,90, R$2, depois 2,15, né? Exatamente ali a média de 200 também passa nesse patamar muito próximo aqui da retração de meio 8. Mas precisa ter um pouquinho mais de paciência, não só com cash, a gente vê o mesmo movimento em pets, a gente vê o mesmo movimento agora por conta de notícia também em espaço laser, né? Que trouxe um viés mais baixista por conta do aumento do capital, então tem que ter um pouquinho mais de paciência aí com esses papéis, mais uma hora acredito que eles vão trazer um movimento forte de alta aí. Não foi ainda dado o trigger técnico, mas pode ser em breve. Boa, Sanita. Agora, quarteto de ferro em pauta. Vamos falar de CSN, o perfil MSC. Tá a fim de te ouvir a respeito. CSN, Vale, Gerdau e Minas estão num momento muito ruim, né? Por conta de quedas fortes aí de commodities, especialmente o minério de ferro que acaba fazendo preço. E China, né, também desacelerando. A gente vem numa forte pernada de queda aqui em CSN, renovou mínima do ano, inclusive no intraday, aí no pregão de quinta-feira. Na sexta-feira caiu 1,11 e a tendência de baixa permanece. Contudo, o minério subiu hoje, né, lá na China, na Singapura, então tem espaço para um repique aqui, mas não vai mudar a tendência, tá? A gente só vai ver mudança de tendência efetivamente quando virar médias para cima e começar um zigue-zague ascendente, especialmente conseguindo vencer essa região de topo lá na faixa dos 16 e 17 reais. Para baixo ainda não fechou um gap que tem ali, ó, nos 12,96, um gap lá de agosto do ano passado, e região de suporte um pouco mais forte só na faixa ali dos 11,5. Então eu ficaria de fora para trade. Para carrego, sim, eu acho interessante começar a fazer aportes nessas empresas do setor de siderurgia e mineração, Vale, Gerdau, Usiminas, CSN, mas para trade o viés ainda segue baixista e eu não faria short a partir desses níveis, que já caiu bastante. Então é ter paciência para trade de curto prazo ou fazer pequenos aportes no decorrer de mais quedas para tentar capturar um movimento aí de recuperação de médio a longo prazo. A Jennifer Brenda, ela escreve de São Paulo e quer saber de Pecar 3, meu caro Sanita. Grande destaque Pecar, né? Subiu muito bem das suas mínimas aí mais recentes, estabelecida ali no final de julho. Ela demorou um pouquinho, né? A maioria dos papéis deixou fundo ali na metade de julho, ou início de julho. Ela foi deixar fundo só no final de julho. E de lá para cá já traz uma recuperação muito boa, de quase 48%. Segue numa tendência firme de alta, tem resistência imediata ali nos 23 e depois no topo de abril, 25,80. Tá num momento muito interessante. Obviamente que a simetria não é mais a mesma, né? De quem pegou nesse rompimento de linha de tendência, ou no rompimento da média de 50, ou rompimento da média de 100. Agora o papel já está rompendo a média de 200, né? A simetria, como eu disse, não é mais a mesma, mas tem sim espaço para continuar subindo. Só volta a trazer um viés mais baixista e se virar médias para baixo e fizer um primeiro pivô. Aí pode trazer uma correção, quem sabe ali tá média de 21, média de 50, mas o momento é muito legal para Pão de Açúcar. Pro Raul Nicheli que tá com a gente, pro Dan 123, pro Elcio, pra Paula Salvini, pro Ítalo Balbi, pro Richer Mendes, pro Davi Ximenes, pra Tabata Migliarese. Já eu vou com chorinho aqui no chat do YouTube, porque eu já anotei alguns dos outros papéis agora. Tem chorinho do lado do Diego, no chat da Station e no WhatsApp, os papéis que você separou pra reta final, Diego. Vamos lá então, ó, o Roberto Batista quer saber de VIVR3, essas construtoras estão tudo subindo e ela não se mexe. O que você pode dizer pro nosso querido Roberto, Sanita? É uma empresa de pouca liquidez, tá? Então muito cuidado aí, até mostrei HBRE3, é o mesmo cenário. Não dá para saber, né, se tem alguma coisa de fundamento, mas é uma penny stock, é tipo Oi, né? Tá negociando a 59 centavos. Então é uma empresa mais difícil aí de você querer fazer trade de curto. Se você acredita, se você estudou a empresa, conhece os fundamentos, quem sabe aí começar a fazer aportes nesses níveis, esperando exatamente o fim do ciclo de alta da Selic e a recuperação. Mas graficamente nada a fazer, muito pesado, inclusive está querendo renovar, né, mínima do ano, que foi estabelecida ali no 5 de julho a 56 centavos. O papel já abriu hoje, ó, tá negociando aí a 57. Muito pesado, mínima histórica do papel, não. A mínima histórica foi no crash, né, do coronavírus ali, onde o papel chegou a bater 53. Eu ficaria de fora, eu acho que tem empresa muito mais fácil aí do setor mesmo de imobiliário, setor de construção civil, com muito mais qualidade. Aqui é uma empresa totalmente especulativa, né? Colocar ali 0,5%, 1%, talvez para carrego pode fazer sentido, mas graficamente tendência de baixa muito forte e não tem nenhum sinal ainda de virada, apesar do setor imobiliário ter sido a grande estrela da semana passada, não mostrou força, ou seja, os players ali estão com o pé atrás, eu ficaria de fora nesse aspecto. Beleza, tem a pergunta também da Thalita Alves. Ela pergunta pra você
sobre fertilizantes Eringer, FHER3. Saiu notícia recentemente, né? Não sei se de aumento de capital ou de OPA, não vem na memória agora, mas o papel caiu muito forte com esse movimento. Vinha, né, no movimento um pouco arrastado aí de alta, e nesse candle aqui, quem tinha posição não tinha o que fazer, tinha que estopar. Se não estopou, já perdeu muito mais do que apenas esse candle, né, onde o papel chegou a cair quase 13. Vem numa tendência muito forte de queda, né? Zigue-zague descendente, tá com um cara aqui de distribuição para voltar a cair. Eu ficaria de fora, tendência muito forte de queda no papel e suporte relevante só lá na mínima de fevereiro, onde o papel chegou a bater R$ 12,60. Só vai voltar a apresentar aí uma tendência de alta medida que vire médias para cima e faça um primeiro pivô. Por enquanto segue apontando para baixo e eu ficaria de fora. Beleza. E aí, Sanita, tem uma pergunta bem legal aqui do Davi Ximenes. Ele pergunta para você: Sanita, sobre o efeito que teremos essa semana com um feriado hoje nos Estados Unidos e um quarto aqui no Brasil. Esses tipos de eventos concatenados influenciam muito as análises e pode enganar um investidor mais desatento? Pode enganar, porque a liquidez é reduzida, né? Talvez algum player ali que entre mais forte acaba trazendo movimentos muito fortes para cima ou para baixo. Então, o famoso semana do elástico do Ronaldinho aí, né? Dá aquela enganada. Se você está focado em trades de curtíssimo prazo, é mais difícil operar, né? Então, talvez olhar um gráfico semanal, se tiver dando alguma entrada, pode ser até ok. Mas para curto prazo, com feriado hoje nos Estados Unidos, quarta-feira aqui no Brasil é mais difícil, fica mais fácil você operar no curtíssimo a partir de quinta, que os mercados retomam a vida normal, né? E aí todos, né, inclusive por estar um pouco mais travado de segunda a quarta, podem entrar inclusive mais pesado e engajar ali alguns papéis, seja para alta, seja para baixa. Então sim, é mais perigoso operar em semanas aí que tem feriado, sim. Bom, separei o chorinho aqui no chat do YouTube. A Paula Salvini, começar por ela pede BBDC3. Não sei se ela se emociona, porque a liquidez costuma estar mais associada a BBDC4, mas a gente sabe que existe o papel ordinário de Bradesco. É sobre ele que ela quer te ouvir, meu caro Sanita. Bradesco, né? Ações ordinárias ou preferenciais, o gráfico é muito parecido, não muda quase nada, só liquidez mesmo que é um pouquinho mais reduzida aqui, trouxe uma forte pernada e agora está fazendo um descanso para potencialmente trazer uma nova pernada aí. A gente tem resistência relevante ali acima na faixa dos R$17, né? Que deve ser uma barreira importante, dado que não é apenas um topo, né? São 3 topos ali entre 16,80 e 17. Então vale ficar atento, o papel fez um forte movimento e agora está dando aquela respirada para voltar a trazer essa nova pernada, tem bastante espaço, se vencer os 17 pode buscar ali a faixa dos 18 e depois 18,80, o papel tem bastante espaço para desenvolver seu movimento, né? Comparado, por exemplo, com o Banco do Brasil, está bem atrasado, então esse trigger do rompimento dos 17 é muito importante, romper aqui eu acredito sim que o papel tem bastante espaço para desenvolver, será uma compra bem legal aí, tentando especialmente olhar o prazo semanal, carregar por algumas semanas. Só volta a ficar pesada se perder aqui embaixo, média de 100, média de 200, média de 50, que passam ali todas muito próximas embaixo, se fizesse um movimento de pivô, aí volta a ficar pesado e pode trazer novamente um viés baixista. Mas Bradesco é aquele tipo de empresa que dificilmente no cenário aí mais caótico de bolsas caindo, vai cair 10% num dia, tá? Então uma empresa mais sólida, mais segura, e do lado também de altas é verdade. Às vezes você vai ver empresas do setor de varejo, de consumo subindo 10, 15 e Bradesco está subindo 2, 3 ali. Então uma empresa com menor volatilidade que com certeza vale a pena ter numa composição de carteira aí. Setor financeiro ainda tem espaço para recuperação diante de tudo que caiu nos últimos meses. Tabata Migliarese, no penúltimo chorinho aqui, tá pedindo para você falar das units de Taesa, TAEE11. Vamos lá. Taesa trouxe bastante volatilidade, né, pelo tipo de empresa aí, de energia, geração de energia. Subiu muito forte nos últimos meses, até deixar topo ali no mês de maio. Voltou a corrigir, né? Em julho voltou a trazer volatilidade, trouxe uma pernada de alta. Nesse momento, dado que o papel está em regiões de máxima histórica, tá? Eu não faria nada. Eu esperaria ele efetivamente romper esses últimos topos, até ajustando aqui, porque sempre tem dividendo, a gente tem que ficar ajustando as regiões de suporte e resistência. A gente tem a resistência aí
do mês, inclusive de agosto do mês passado, ali na faixa dos 44. Rompendo sim, eu acho que fica interessante para uma nova pernada, mas diante de tudo que subiu, né, talvez eu esperaria um pouquinho mais o papel trazer esse movimento travado e ficaria de olho nas próximas semanas. Se conseguir romper os 44, acho que dá para fazer um trade aí tentando capturar uma nova pernada, inclusive quem sabe nos dar uma leitura de pivô. Agora, se deixar um topo mais baixo que o anterior e vier perder essa média de 50, esse fundo, aí vai ter espaço para corrigir até a região ali dos 38, onde passa a média de 200. Muito bem, meu caro Sanita. Pra gente fechar aqui a sessão chorinho do lado de cá, a Scarlett, que escreve, ela tá aqui já há algum tempo na audiência, mas pela primeira vez mandou pergunta. E ela está, me parece, apaixonada. Quer saber de Amar 3, Sanita? Amar 3, Lojas Marisa, trouxe uma recuperação boa, né, de julho para cá, mas parecido, né, levemente parecido com o Via, deixou um topo aí mais baixo, né, do que o anterior e tá deixando fundos mais altos, então segue muito parecido com o Via numa estrutura de um triângulo simétrico. Precisamos romper essa região aí, que vai ali dos 2,70 a 2,80, exatamente onde passa a média de 200 períodos, e nesse contexto que a gente consiga ver esse rompimento, ela fica livre para buscar o topo ali do mês de agosto, né, que foi 3,10, e para cima então vai ter resistência mais relevante na faixa dos 3,50 a 3,70. É um papel que tem espaço para recuperar, assim como as outras varejistas, né, que a gente está falando de uma varejista especialmente de vestuário, mas a gente viu boa recuperação em C&A, em Loja Renner, Grupo Soma, e Lojas Marisa também tem espaço, mas ela é a liquidez é um pouquinho menor, uma volatilidade um pouquinho maior, então vale levar isso em consideração. Para ficar bem fácil de visualizar, média de 200, resistência, média de 50, suporte. O lado que romper deve ter um movimento mais direcional. Então, Sanita, muito obrigado, receba o nosso abraço, amanhã a gente volta a conversar, até lá. Valeu, gente, abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.